Senhoras e senhores, muito bom dia. No Dia Internacional da Mulher, reafirmamos nosso compromisso com a valorização, o respeito e a defesa dos direitos de todas as trabalhadoras. Este é o momento de reconhecer a força das mulheres que constroem diariamente suas histórias com dignidade e dedicação, e também de renovar a luta por igualdade. Melhores condições de trabalho e oportunidades juntas. Seguimos unidos, fortalecendo vozes e garantindo que cada conquista seja preservada e amplificada. Nós vamos convidar agora para compor a mesa a nossa presidente do SINT, Paulina. Secretária executiva do CNTE, secretária de formação da CUT Piauí e conselheira estadual de educação. Natália Figueiredo, delegada de Polícia Civil. E o nosso diretor do SINT, nosso presidente, que a gente chama presidente, mas não é, né? Ele me explicou aqui direitinho. Nós não somos presidente, o SINT só tem um presidente, que é a professora Paulina. Nós somos diretores, não é isso? Verdade. Vamos chamar o Francisco. Bom dia agora, Francisco. Agora toda pega o microfone, tá? Pode assumir o comando. E logo após nós vamos cantar os dois hinos de união, né? O hino de união, não é isso? Então nós podemos até ficar em pé para cantar o hino de união. Só
Bom dia a todas e a todos. Né? Assim, eu quero em primeiro lugar agradecer a nossa presidenta Paulina de Almeida, né, que nos representa. Eu sempre digo aqui para a Celeste, porque assim, todo mundo chama as regionais presidentes. Eu sempre digo aqui, onde há oportunidade, que eu não sou presidente. Nós ficamos até um só em todo o estado do Piauí. Então, só tem uma pessoa que é presidente, é a professora Paulina. Nós somos diretores, representando em cada cidade do estado do Piauí, e a professora Paulina. É isso daí. Eu gostaria de estar explicando e dar aqui os parabéns a todas as mulheres juristas e agradecer aqui a professora Paulina de coração, a Natália aqui, eu quero agradecer aqui em nome da mãe dela, da Fátima. A Fátima e o União, todo mundo conhece, é a Neném. Não sei como continua, a Neném, viu, Fátima? Então você continua Neném. Hoje você tem essa figura, Natália. Eu fico super feliz todas as vezes que eu assisto Piauí, todo dia na minha casa. E eu sempre com uma pessoa que mora comigo, que é deficiente, e a gente assiste o Piauí TV. E eu vou muito feliz quando eu presenciei no Piauí TV alguma pessoa de União. Todas as vezes que eu vejo a Natália na televisão, eu tiro uma foto dela. Inclusive a lembrança que nós mandamos fazer foi sempre uma coisa que não tem dinheiro, assim, tudo é improvisado, na base do improviso. E a pessoa que fez esqueceu de colocar essa foto, mas está no coração, né? O importante é isso aí, que ficou no coração. Então a todos vocês eu agradeço aí de coração. E aqui também não é só uma palestra não, né? A gente também tem que lavar a roupa um pouco. Eu quero assim, porque a categoria, a nossa categoria, gente, ela reclama diariamente. Aí vamos fazer festa. Eu sou muito realista. E às vezes eu digo para as pessoas, entidade não é para dar festa. Entidade é para fazer um encontro como esse daqui. É um encontro como esse daqui, e eu quero dizer que para todos vocês, professora Paulina e a delegada Natália, aqui o nosso sindicato ele é autêntico. Aqui nós tiramos carteira do IAPE, pela amizade que eu tenho lá no IAPE, nós tiramos carteira do planta, pela amizade que eu tenho de pessoas de união no planta. Aqui nós vamos entrar em aposentadoria, servidor não precisa ir na Secretaria de Educação, pela amizade que eu tenho dentro da Secretaria, viu? É um trabalho de mais de 30 anos. Todo dia eu estava na Secretaria, e hoje quase que eu nem vou. Quando eu chego lá, é mesmo que está chegando a delegada Natália. Desse jeito na educação, aí a Francinete como testemunha, é assim a minha dança. Aqui a gente, para aposentar hoje, a gente tira uma certidão do Tribunal Federal. Aqui até pouco tempo a gente tirava de todo o estado do Piauí, não é só de União não. Ainda tem gente que diz que a gente não faz nada. Pelo amor de Deus, eu quero conhecer o trabalho. Aqui, outra coisa que eu quero dizer, os recursos é uma mixaria. Se faz isso daqui, é prazer, é amor ao trabalho. É o amor a cada um de vocês. Apesar de muita gente dizer, Chico é ignorante, eu sou realista.
não em menor. Eu digo a realidade a cada servidor que chega aqui. Então, esse era o bem de trabalho, não tem o favor de não ter ódio de ninguém, todo mundo é meu amigo. E eu faço questão de resolver, está todo mundo independente de que seja da educação ou não. Então, eu peço desculpa que a professora Paulinho, eu estou falando aqui, que é a delegada, porque as palestras são elas, as pessoas que não prestam mais esclarecimento também, não é. Mas é necessário, porque tudo é difícil para mim se encontrar nele, e essa é uma oportunidade. Então, obrigado, desculpa, e eu continuo. Eu queria agradecer imensamente ao Chico primeiro, porque foi ele que teve contato com a neném, minha mãe. E quando a mamãe chegou sobre o convite do Cinti, eu me senti extremamente honrada. Eu sou filha de União, fui criada em União, minhas raízes. Hoje tive a oportunidade de reencontrar várias professoras que foram essenciais para a minha formação. Quando eu penso em escola, eu passei por algumas, a minha cabeça é o patronato, porque foi lá que foi meu primeiro colégio. Primeiro eu tinha Santorinha, e depois fui para lá, mas eu tenho um amor, uma ligação muito forte com a minha cidade. Acabo devido ao trabalho, não tenho muita oportunidade de vir aqui, mas todo convite, a mamãe é testemunha, todo convite que vem de União, eu abraço, eu faço uma logística, porque eu devo muito à União que eu sou hoje. Primeiramente eu devo a Deus, porque sem Ele a gente não é nada. A minha família, que sempre foi meu alicerce, e a União, porque a minha raiz é daqui. Eu vou ser sempre unionense, sempre vou ter orgulho na minha origem. Eu acho que é o que diferencia, né, as pessoas. Algumas passam a viver suas histórias e esquecem de onde vieram. Eu jamais farei isso, porque eu sou o que sou graças à União. E sou o que sou graças à educação. Eu sou neta de professora, filha de professora, e eu tenho muito claro na minha vida que não existe nação nenhuma que prospere sem educação. E eu sei, Chico, quando vocês, Paulinho, quando vocês, professores e professores, a barra que vocês enfrentam diariamente, falta de estrutura, hoje o mundo é outro, a gente sabe que as crianças e os adolescentes de antigamente não são mais como esses de hoje, né? Há 2 dias atrás, eu estive numa unidade escolar na região periférica lá de Teresina. A estrutura melhorou muito, mas eu sei que ainda é muito deficiente em alguns aspectos. Eu vejo o quanto aqueles professores, aqueles servidores se dedicam diariamente para dar uma educação minimamente digna para essas crianças. E eu sempre levo isso para ele. Do céu só cai chuva. Se você não se esforçar, se você não correr atrás, se você não valorizar a estrutura que você está tendo a oportunidade, você não prospera. E muitas das crianças que estavam lá, eu falei, vocês não imaginam quantas crianças e adolescentes queriam ter a oportunidade que vocês estão tendo aqui. E hoje, com as escolas de tempo integral, eles estão tendo a oportunidade, inclusive, de alimentação, coisa que não tem em casa. De educação que muitas vezes não tem em casa. Vocês, professores, que são responsáveis, estão tomando a responsabilidade para si de educar essas crianças, inclusive, com conceito moral. Entender, fazer com que ela entenda que não é normal o pai maltratar, desrespeitar a mãe. E ele acaba replicando isso no colégio, ele acaba fazendo isso com vocês, muitas vezes porque cresceu vendo isso. Eu não sou psicóloga, eu não sou, enfim, minha formação é outra, mas eu entendo muito, Chico, Paulo, que a criança é uma esponjinha, então ela vai absorvendo os estímulos. Então, se em casa ele presencia momentos de violência, ele vai fazer a mesma coisa. E daí há um papel essencial de vocês, professores, na formação dessas crianças. Eu não entendo uma sociedade sem violência sem cuidar primeiro daqueles que são o nosso futuro. Não adianta aprender, a gente sabe que realmente a atividade repressiva através das coisas é fundamental, até porque a pessoa tem que ser responsável dela pelos seus atos.
Nós vimos principalmente no começo desse ano a redução considerável do número de feminicídio, a gente reduziu em 66% em relação ao trimestre, do primeiro trimestre do ano passado. Mas a gente sabe que uma sociedade justa sem violência, ela não vai acontecer se a gente não mudar a mentalidade do nosso país, do nosso mundo. Porque ainda assim vivemos num mundo machista, ainda assim vivemos num mundo racista, classista. Não é à toa que a maior parte das vítimas do feminicídio são mulheres negras e periféricas. Então a gente tem que caminhar muito. Agora, essa caminhada precisa de vocês. E eu sei, professores, que vocês precisam de estudo. Nós sabemos a realidade. Eu vejo da segurança pública também não tem uma situação ideal. Aliás, a gente não vai encontrar em parte do Brasil algum. A gente sabe que muita luta tem que ser feita, mas a gente tem também que ter consciência da nossa responsabilidade. E vocês são essenciais para isso. Eu vou dar um exemplo. Foi nas primeiras palestras que eu passei a ministrar em escolas. Isso tem mais ou menos uns 3 anos. Antes era muito conversando com mulheres e tudo. Hoje eu já faço um trabalho que conversa com homens, porque não adianta a gente ficar falando para a mulher quem são os agressores, quem são os homens. E também nas escolas. E eu me lembro, uma das palestras, as primeiras palestras que eu quero dizer foi até no mês de março, né? Que é até mais intenso, muito palestra devido ao Dia da Mulher. E uma mãe falou para mim que ela sofria violência em casa e um dia o filho teve na escola lições sobre violência doméstica familiar, que é quando foi à noite, o pai discutiu com a mãe, levantou a mão e a agrediu, e a criança chegou: pai, isso não é sério. A mamãe, a gente tem que tratar com amor, com carinho. É a mamãe que cuida da gente. E o senhor está fazendo isso com ela? Esse pai mudou graças ao filho. Mas onde foi plantada a raiz, a semente? Foi na escola. Então a escola é essencial para a gente mudar esse país. É essencial não normalizar uma mulher morrer simplesmente pelo fato de ser mulher. É não normalizar, não se sentir segura. Qual mulher se sente segura, por exemplo, em andar sozinha numa rua escura? Porque ela não tem medo só de ser assaltada, ela tem medo de ser estuprada, ela tem medo de ser morta. A gente viu casos, principalmente nos últimos dias, de um pai, por exemplo, matar os filhos por vingança. Ele não queria matar, a intenção dele não era atingir diretamente aquelas crianças que perderam a vida, mas se vingar também. E isso é o quê? É uma sociedade machista. É uma sociedade que deixa de disseminar, por exemplo, movimentos como Red Pill. Você não acredita, você já tem visto nas redes sociais esses movimentos de jovens, principalmente, que proliferam a questão do ódio à mulher. Não sei se chegaram a ver essa trend, que está muito na internet nos últimos dias, que é o que eu farei se ela disser não para mim. E aí eles simulando, dando um tapa, simulando dando tiro. Que sociedade é essa? Que sociedade é essa? Uma criança, um colégio, um adolescente, ser espantada só porque não quis beijar um colega. Que sociedade é essa? Infelizmente a gente caminha. Eu não quero perder a esperança, porque no dia que eu perder a esperança, eu deixo de ser cristã. E eu acho que você ser cristã é entender que na vida a gente vai ter percalços, mas Deus nunca vai abandonar a gente. Então, eu não quero perder a esperança, mas eu sei que essa caminhada não vai ser fácil. Eu quero uma sociedade que seja natural uma mulher ocupar uma posição de destaque, de poder, e não a gente ficar surpreso. Porque uma mulher está ocupando, por exemplo, o comando da Secretaria de Segurança Pública, como está acontecendo agora no Maranhão, e foi motivado por uma situação de desrespeito. Não sei se vocês chegaram a ver a questão da colega que foi, colega delegada lá no Maranhão, que foi assediada pelo secretário. Ele foi afastado e agora ele está no comando, é uma militar que está no comando da segurança pública. Isso toda vez que acontece uma mulher ocupando uma posição, principalmente da segurança pública ou num cargo de gestão, ainda é uma surpresa. Porque
Porque apesar de ser previsto na nossa Constituição que todas as mulheres são iguais, a gente sabe que a realidade é bem diferente. A gente sabe que mulheres recebem bem menos do que os homens. A gente sabe o quanto as mulheres têm que se dedicar para ocupar uma posição de destaque. Porque primeiro, e isso eu falo com muito orgulho, porque gerir um lar é algo que é amor. Então, muitas mulheres, por exemplo, elas abrem mão de sua vida profissional por amor, para cuidar dos filhos, do esposo. E muitas, como muitas de vocês, além desse ato de amor dentro de casa, também tem que trabalhar. Então, a jornada de uma mulher é muito mais intensa do que a de um homem. A jornada de uma mulher é muito mais difícil para ela ocupar uma situação de destaque. Porque nós, mulheres, a gente tem que estar sempre se provando e se superando para poder chegar lá. Então, eu tenho muita fé que com os próximos anos e com o futuro da nossa geração, que são nossas crianças e adolescentes, isso mude. E o papel de vocês, professores, é essencial. Como eu disse, não existe, Paulinho, uma sociedade que prospere sem os professores. Não existe. Eu não consigo entender um país que cresça sem valorizar a educação. E eu tenho, como eu disse, muito orgulho de ser neta de professora, filha de professora, e que o meu futuro eu devo a todos vocês. Obrigada. Muito feliz, pessoal, bom dia. Muito feliz de ouvir aqui a delegada Natália, né? Não conheci-se pessoalmente, só pela TV também, pelos depoimentos dela, mas fico muito feliz, né? Porque é uma pessoa que tem poder, é uma delegada, e a gente se sente muito bem vendo exemplos assim como você, Natália, viu? Muito obrigada por estar aqui, né, Chico? E bem jovem mesmo. Quando ela chegou, meu Deus, é uma menina, muito jovem. Então, pessoal, vocês me conhecem, eu sou Paulina Almeida, né? Estou na direção do Cinco Piauí como presidenta do terceiro mandato. Não é uma coisa fácil, a Natália colocou muito bem aqui, não é? Para as mulheres estarem no espaço de poder, a gente passa muitas dificuldades e sofre muitas violências. Não vamos pensar que eu estando numa direção de poder, como é o Cinco Piauí, Natália, é o maior sindicato do estado do Piauí e é o terceiro maior do Nordeste. Então é um sindicato muito grande e ser liderado por uma mulher negra, é negra, interiorana, porque eu sou filha de Oeiras, e aí foi que eu fui para a capital, não é fácil. Eu me emociono sempre, né, de contar minha história. Então, não é nada fácil. Eu sofro violências sempre. Não aquela violência de me bater, mas outros tipos de violência. Porque violência não é só bater, não é só matar, não é? Mas violência com piadas de colegas, de outras pessoas, porque sempre acham que a mulher não pode chegar a lugar onde os homens chegam. E já foi provado que nós somos muito bem organizadas e articuladas nos espaços de poder que nós ocupamos. Está aí o exemplo de Natália, não é? E tantas outras mulheres que, graças a Deus, a gente tem galgado espaços de poder, mas ainda não é aquilo que queremos. Nós queremos dignidade e nós queremos igualdade de gênero. É essa a busca das mulheres. E isso, pessoal, depende muito de nós também. Porque muitas vezes nós cultuamos aquilo que a sociedade machista e patriarcal carrega ao longo dos anos, certo? Então isso depende de nós também. Nós temos que cavar esses espaços de poder. Nós não podemos cruzar os braços. Nelson Mandela, que foi um líder africano, né? Vocês ouviram falar muito, né? Ele já dizia:
o ódio, a discriminação, o preconceito, o desprezo que é direcionado às mulheres, as pessoas não nascem com isso. Eles são cultivados e aprendidos. Então, a criança, ela não nasce com isso, mas ele aprende. É uma questão cultural. Nós sabemos muito bem que nós, mulheres, nos primórdios dos tempos, nós não votávamos, não é? A gente não votava. Isso foi luta para que as mulheres conseguissem votar. E tantas outras coisas que nós não conseguimos, né? Por quê? Porque por conta de uma sociedade machista, patriarcal, onde entende que só o homem ele tem direitos, só o homem ele tem poder. E a gente precisa, para acabar com tudo isso que Nelson Mandela disse, a gente precisa, ao invés de ensinar o ódio, o desprezo, a discriminação, o preconceito, nós precisamos ensinar que ele pode amar, que ele tem que amar as mulheres, né? Que a mulher é igual ao homem, igual em direitos, não é isso? Nós somos iguais em direitos. Então a gente precisa ensinar isso. E muitas vezes nós, mulheres, mães, avós, tias, enfim, nós ensinamos diferente. Porque muitas vezes os nossos filhos e nossos netos, a gente ensina o quê? Que o menino pode isso e pode aquilo, e a menina não pode. É um erro nosso, pessoal. É um erro nosso. Que o menino pode namorar cedo e a menina não pode. Que o menino pode transar cedo porque ele é homem e a menina não pode. Então nós mesmas colocamos muitas coisas na cabeça dos nossos filhos, dos nossos netos, não é isso? Então a gente precisa ensinar a amar, ensinar outras coisas, ter outros ensinamentos aos nossos filhos, aos nossos netos, enfim, para que eles aprendam a amar as mulheres, para que eles aprendam que a mulher tem que ser igual ao homem, e o lugar de mulher é onde ela quiser, certo? Então, a gente sabe que em março nós podemos dizer que nós conquistamos, né, Natália? Nós, né, Chico? Nós conquistamos algumas coisas. Nós não estamos lá no zero, como nos primórdios dos tempos. Nós conseguimos o voto. Nós chegamos em alguns lugares onde nunca chegávamos. No espaço que eu milito, a maioria ainda são homens. Às vezes eu dou reuniões aqui em São Paulo, em Brasília, que está lotado de homens. Tem 2, 3 mulheres. Eu fico ali meio sem jeito, mas depois eu lembro. Eu estou no espaço de poder, eu sou mulher, eu posso, e aí eu passo lá para frente e enfrento. Certo? Mas nós temos que lembrar que nós somos mulheres e somos a maioria da população brasileira. Nós somos, pessoal, 51,5% de mulheres no Brasil. Então nós somos maioria, temos que lembrar sempre disso. E por que é que nós não votamos em mulheres? E por que é que as mulheres não tomam de conta dos espaços de poder? E por que é que nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Senado, nos espaços de governo, de prefeituras, as mulheres não tomam esse espaço de poder? Por que é que nós deixamos os homens tomarem de conta desses espaços? Na política, por exemplo, tem uma cota de 30% para mulheres. Muitas mulheres estão lá, nesses espaços, se candidatam apenas para serem laranja. Laranja é só para ocupar ali aquela cota, não é isso? Aquela cota. Mas eles não têm o financiamento, elas não recebem o financiamento, né, Gil? É verdade. Que deveria. Por quê? Porque é só para cumprir a cota. Quem tem que vencer nos partidos políticos são os homens. Porque eles consideram que mulheres não têm capacidade de serem prefeitas, de serem governadoras, de serem presidente da República, de serem deputadas, de
de serem senadoras, enfim, e já foi comprovado que nós temos capacidade e somos articulados. Então, pessoal, nós precisamos pensar em tudo isso. Se nós somos maioria, nós temos também que mostrar essa maioria nos espaços de poder, certo? Muitas vezes nós mulheres recuamos. Nós somos convidadas para um determinado espaço e nós, não, eu não vou falar. Ora, tem que falar. Não deixe ninguém te violentar. Porque violência, pessoal, como eu falava antes, não é só o empurrão, o feminicídio, não é só isso, mas uma piada de mau gosto. Às vezes o marido diz, tu tá é louca. Isso é uma piada de mau gosto, é misoginia. Não é? Dar um beliscão quando ela está no meio dos amigos, ela fala alguma coisa que ele não gostou, porque tem que falar ele, dá um beliscão, dá um puxão, dá um arranhão. Isso tudo, pessoal, são violências. Quando o marido te diz, olha, me dê seu cartão do seu pagamento, se é professora do Estado ou é funcionária, o seu pagamento quem vai receber sou eu. Muitas mulheres fazem isso. Deixa que o marido comande o seu financeiro. Eu conheço pessoas esclarecidas, Natália, que deixam isso acontecer. Quem tem que comandar os seus recursos é você. Não deixe que seu marido tome de conta. Faz financiamento também de carro, de casa, de moto, de uma geladeira no seu nome, porque ele não quer o nome dele. E muitas vezes ele deixa até o seu nome sujar. Ou seja, não paga as prestações, não é para que o nome fique sujo, porque isso é proposital. É violência patrimonial. Então são essas questões que a gente às vezes não percebe, que são, às vezes a gente considera pequena, mas que isso vai enraizando, vai se tornando pior até o dia que chega no feminicídio. Não é? Porque o feminicídio, ele não começa logo, o homem chega e mata, não. Ele começa, né? Natália sabe muito bem disso, né, delegada? Então o feminicídio, ele começa, são com essas coisas pequenas. Um arranhão daqui, um chavando daquela, um puxão de cabelo daquela, chamando de louca, chamando disso, chamando daquilo, até que ele comete o feminicídio. Então, no estado do Piauí, como a Natália falou, muitos feminicídios têm diminuído, graças ao trabalho, não é, das polícias, graças a Deus, e tem melhorado. Então, esse mês, e não só esse mês, é um mês para a gente ter memória daquilo que nós já fomos e daquilo que nós queremos. Nós queremos essa sociedade do jeito que está? Não. Nós queremos melhoras, não é? Então nós somos parte da sociedade, nós temos que contribuir para que essa sociedade seja melhor. Então é preciso muito envolvimento, pessoal. Às vezes a gente pensa que a gente não contribui, mas contribui sim, porque cada um dando uma contribuiçãozinha dali, outra daquela, nós somos capazes de vencer muitas batalhas. Então é preciso que a gente comece, eu tenho dito isso na Secretaria de Educação, que precisaria de uma mudança muito grande nas leis da educação desse país. Precisaria que o currículo fosse modificado, que tivesse alguma coisa no currículo a partir da educação infantil, alguma coisa que dissesse sobre igualdade de gênero, para que as crianças pudessem aprender desde a educação infantil que homem é igual a mulher e homem não é mais do que as mulheres. Então eu acho que seria muito importante que começasse essa questão a partir do currículo, uma formação contínua, o combate à naturalização da violência, como eu falei a priori,
que nós muitas vezes naturalizamos. Ah, isso aí é besteira, não vou denunciar não. Ele puxou meu cabelo, eu estava lá numa roda de conversa, numa piscina, só porque eu usei um short curto, ele puxou meu cabelo. Ora, o corpo é teu, tu pode usar o que tu quiseres. Agora não vem com essa desculpa porque uma mulher estava com um short curto, uma saia curta, aí o marido bateu, matou ou puxou o cabelo por causa disso. O corpo é dela, ela usa o que ela quiser, certo? E muitas vezes nós mulheres recriminamos também ou incriminamos as nossas colegas, não é? Quando está com um short curto, com uma saia curta, um vestido de malha colado. O corpo é dela, minhas amigas e meus amigos. Ela pode usar o que ela quiser. E homem nenhum tem direito de julgar, ou matar, ou puxar, ou bater mulher porque ela está usando o que ela quiser. Então, esse é o momento de reflexão, vamos refletir, vamos pensar mais, vamos ajudar nossas famílias, vamos ensinar diferente do que a gente ensinava, né? As nossas netas, né? Tem uma parte aqui que é como eu, já vó, aposentada, eu sou vó, tenho 2 netas, e uma começou a namorar agora com 15 anos. E eu doendo a cabeça, porque a gente sabe como é hoje a sociedade, não é? E aí eu falei, minha filha, tu já conversou com Isabelinha, já conversar em si, porque a gente precisa deixar a vergonha de lado, não é? E conversar, ensinar, dizer, não é? Que não é agora e tal, ensinar as coisas, certo? Porque a sociedade realmente ela é machista e ela é patriarcal, onde o homem pode fazer isso, fazer aquilo, e as mulheres têm que ficar recuadas, né? Então, mas a gente tem que ensinar. Então, dizer para vocês, gente, que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eram essas as colocações que eu queria fazer, não é? Para a gente melhorar cada vez mais. Eu sou uma mulher casada, não é? Tenho 3 filhos, 2 filhas e um filho, 2 netinhas, mas às vezes eu sou chamada de subversiva, porque eu sempre fui desse jeito, mas eu não me considero subversiva, eu me considero uma mulher que sabe o que quer. Eu vivo num meio rodeado de muitos homens e eu sempre digo, fique no seu lugar. Só venha para cá quando eu lhe chamar. Porque comigo não tem essa não, porque eu aprendi desde cedo, filha de um analfabeta e um analfabeto, mas que me ensinaram o que é certo e o que é correto. Mesmo já bem antigo, bem mais idosos, né? Mas sempre me disseram que todos nós temos direitos e que a gente precisa acabar esse direito. Se eu ficar em casa esperando que caia alguma coisa de paraquedas, isso não vem nunca. A gente tem que correr atrás daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós queremos. Um abraço carinhoso, um beijo em cada um e nós estamos aqui à disposição. Obrigada. Algum questionamento? Alguém tem algum questionamento a fazer? Qual foi o posicionamento, Ana? Olha, Ana. Não é questionamento. É posicionamento. É um tema, gente, muito interessante. Interessante do ponto de vista que nós devemos avançar cada vez mais. Mas também um cenário de muita preocupação. Eu não sei onde isso vai parar. E aí, eu acho que a delegada falou muito bem, nós somos responsáveis por isso. E nós, no Sítio Piauí, nós temos um cronograma a ser trabalhado, porque nós temos a Secretaria da Mulher. E aí a gente, Natália, a gente quer estar colocando isso. Em quase todos os eventos que a gente tiver, qualquer que seja a temática que seja discutida, a gente quer colocar também uma coisinha sobre as mulheres, para refletir um pouco.
Falar desse tema, gente, a gente não precisa ir atrás de teoria para falar disso. Eu vou falar de uma coisa prática, isso faz mais de 20 anos, desse tempo quase que nem se falava em violência contra as mulheres. Nessa época, eu tinha uma grande amiga, eu morava perto de mim, ela era da Cerquisa, bem sucedida na Cerquisa, e era casada com um motorista de ônibus. E ela era muito bonita, ela é bonita, mesmo que fosse feia, né? Não justificava. Mas no dia que ela vestiu uma roupa, que ela ficava mais bonita, nesse dia ela não ia trabalhar. Ele trancava a porta e guardava a chave em cima do guarda-roupa num lugar onde ela não conseguia tirar. E aí ela ficava o dia todo chorando e sem poder fazer nada. Chegou um momento que eu sou costureira também, além de ser professora, e aí tinha uma moda de uma calça saia, né? Um short saia. E aí ela comprou um linho, um dos melhores que tinha, ela era preta, e aí o modelo ela tirou de uma revista e esse modelo tinha prega na frente e atrás é o short. E aí eu fiz essa saia secretária para ela, e no dia que ela vestiu, ele pegou uma tesoura, ele rasgou, e tirou do corpo dela, jogou em cima do guarda-roupa, e nesse dia ela também não foi trabalhar. Ela me contou chorando, e até hoje que eu lembro disso, não dá para passar em branco, mas graças a Deus que ela conseguiu se livrar dele. Hoje ela é casada com um policial. E ela vai dizer, mas dizer também, gente, que até um batom que a mulher usa, se ele acha que ela realçou, se ela ficou bonita, ele tem raiva disso. Ele tem raiva se a mulher anda muito arrumada, porque ele acha que essa mulher é dele e só ele pode contemplar essa beleza. Está certo isso? Não. Está errado. A gente se arruma, a gente se veste bem, se maquia, se perfuma, é para você mesmo e para todos onde você vai passar, para representar bem, né? A quem está, quer dizer, é para ser contemplada mesmo, mas é por todos. Quer dizer, não é só eu não sou objeto de ninguém. Então dizer que essa luta ela é árdua, dizer que a professora Paulina também já foi chamada de negrinha muitas vezes, por autoridade, a maior autoridade desse Estado, dizer também que até hoje, infelizmente, ela não conhece o governador do Estado do Piauí, assim como está conhecendo a professora Natália, mesmo tendo quase um mês que a gente presta audiência dentro do governo, nós não conseguimos, nunca conseguimos ser recebida pelo governador Rafael Figueiredo, infelizmente. E aí eu não sei se é porque ela é preta, se é porque ela é negra, se é porque ela é mulher, ou se é porque eu não respeito os trabalhadores em educação. Então isso é lamentável. E aí a gente não precisa ir atrás de teoria não, é trabalhar com prática. Dizer que nós somos importantes, que nós vamos lutar, não vamos deixar de lutar, não vamos deixar de ocupar os espaços. Porque tenho perna fina, porque sou magrinha, porque sou feia, porque sou mulher, porque sou pobre. Lugar de mulher é onde ela quiser. É onde ela quiser. E nós não queremos ser agressivos com homens. A gente até admira, mas só que eles têm que ser muito parceiro nosso, tem que ser amigo nosso, assim como nós somos todos os homens, né? Nós não temos medo de homem, nós não temos preconceito contra eles. Nós queremos ser iguais, nós queremos ser respeitados. Então era isso a minha fala. Mais alguém, pessoal? Bem amada. Bom dia a todos. Bom dia. Gente, eu não sei se vocês já observaram, porque eu não sou muito de televisão, eu sou muito na novela, principalmente eu não gosto. Mas eu observei ultimamente que tem 3 atores fazendo uma propaganda sobre a mulher. Por quê? Porque eles foram as mulheres na novela para trás.
eles agrediam as mulheres. Aí hoje colocaram eles fazendo a propaganda sobre a mulher. E eu acho assim, na minha opinião, enquanto nós mulheres não procurar votar em quem faz um bom trabalho, ele não vai mudar. E outra coisa, se as leis não mudar em relação a nós mulheres, vai continuar a mesma coisa. Eu sei que a delegada Natália falou que melhorou um pouquinho, exatamente, um pouquinho. Mas ainda falta muito, mas muito mesmo, para acabar com esse feminicídio. Olha, quase todo dia, se você abrir a televisão, tem feminicídio. Então, a gente precisa mudar, nós mulheres é que precisamos mudar. Não é votar porque eu sou beneficiada por aquilo. Gente, vamos esquecer isso aí, porque se a gente não esquecer, as leis não vão mudar. E quem é que faz as leis? Não são os deputados? Então, são homens. Por que é que nós não votamos quando é uma mulher que está sendo do poder lá, que ela vai se candidatar? Por que nós não elegemos uma mulher? Porque eu sou beneficiada por fulano de tal, eu vou botar em medo, nem que ele não preste. Isso é correto? Não. Se a gente não mudar a nossa postura sobre isso aí, as leis não mudam. E eles vão continuar mandando. É isso que eu penso. Tudo bem, Maria. Bom dia, meu nome é Conceição Borges. Estou muito feliz por ser delegada. Não conheci pessoalmente, sempre vejo no TV, mas é muito linda. E a nossa presidente também é muito linda, muito educada, fala muito bem. Pois é difícil, né, a gente falar sobre violência, né? Quem convive com violência, quem já viveu com violência, a gente sabe que não é de hoje nem de ontem, mas nós mulheres somos muito fortes e a gente tem que lutar todo dia, toda hora, todo minuto contra a violência. Eu tenho exemplo de pessoas, né? Eu estava no metrô essa semana, uma senhora me contou uma história de uma irmã dela, aqui de Miguel Alves, né? Ela disse que a irmã dela se envolveu com uma outra pessoa, ela era casada, né? Se envolveu com outra pessoa e engravidou dessa outra pessoa, né? E não posso dizer o nome, né? Aí o que aconteceu? Quando o marido, né, desconfiou que ela estava traindo ele simplesmente chegou em casa, ela estava com poucos dias que tinha ganhado a neném, e ele chegou em casa e perguntou: essa menina é minha? Aí ela disse não. Quando ela disse não, ele simplesmente começou a fazer, eu não posso dizer o que ele fez com ela, mas começou a dar no rosto dela, né? E aí teve uma pessoa da família que teve que intervir para poder parar de bater nela. Ainda bem que ela disse: minha filha não foi violentada, mas ele fez horrores com ela. Horrores com ela. Ela estava, acho que com 15 dias de tinha ganhado neném e ele fez isso. Aí o que aconteceu? A família dela foi na casa, tirou ela de casa, né? Ela se envolveu com uma pessoa dos Correios, que hoje em dia está com ele, né? Teve outra filha, e graças a Deus ela conseguiu superar essa violência. E a gente sabe, né, que a cada dia que se passa, a violência está muito grande. Então a gente tem que lutar muito e pedir ao Senhor Jesus proteção, que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente sair de casa é pedir ao Senhor Jesus que acampe ao nosso redor, da nossa família, e nos proteja. E pedir a todas as mulheres, né, que não tenham medo de falar, não tenham medo de gritar. Se você estiver sofrendo alguma violência, você denuncie. A gente sabe que as leis, elas estão muito difíceis, né? Quando a mulher morre, ela morre pronto, aí quando vai preso, em poucos dias ele está solto. Então a gente não pode se calar, tá bom? Muito obrigada.
Mais uma vez? Eu pedi a Aqui, só parabenizar a todos pelo Dia das Mulheres, certo? Que Deus proteja todos. E nós sabemos que hoje o que nós enfrentamos é uma batalha muito forte sobre nós mesmos, mulheres, certo? Então, parabenizar todas as mulheres, pedir para que vocês tenham atenção aos companheiros do qual a gente convive, porque todos nós temos um companheiro dentro de casa maravilhoso, mas de repente ele pode mudar, certo? Então a gente tem que estar com um pé na frente e outro atrás. Que hoje eles, lá na frente, lá fora, eles aprendem alguma coisa que é utilizada dentro da própria casa. E aqui parabenizar a nossa delegada, parabenizar a nossa presidente Paulina Almeida pela pessoa que ela é e você pela pessoa que você é. Bom, obrigada. Olha, pessoal, nós temos aqui, eu trouxe alguns exemplares, não dá para todo mundo, viu? Mas trouxe a desse ano, que é essa, a 26, e trouxe a 25. É uma revista que a nossa confederação, ela lança a cada ano no mês de março. É uma revista muito boa e a desse ano, ela é maior, tem mais páginas. Então, ela trata de várias questões de mulheres, inclusive do empoderamento das mulheres. Então nós precisamos consumir essa revista, não é? Ler, compreender e fazer um bom uso dela, no sentido de aprender mais, não é? Nessa revista eu também estou nessa revista porque eles fizeram um espaço de poder. Então as diretoras da CNTE, as diretoras executivas da CNTE, eles colocaram aqui. Então como eu estou na direção executiva da CNTE e noutros espaços, então eu estou aqui também na revista. Então é importante, viu? Eu gostaria, eu vou tirar uma foto aí. Então eu gostaria que vocês pudessem levar. Quem não ganhou a desse ano, mas ganhou também a do ano passado, que todas são revistas excelentes, viu? Da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Então dei uma aqui para a Natália e deixar essa com o Chico também, para que vocês possam ler. Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da geração delas, sei que a coisa está com ela. Vejam como poxa que eu conheço.
Nós temos um Salvador porque Deus escolheu essa tão cheia de graças, né? Vamos fazer uma homenagem a ela e vamos todos nós cantar uma música que todo mundo conhece, de Maria. Bem, gente, a festa está maravilhosa, né? Cada um de nós tem o nosso compromisso também. E já eu quero mais uma vez agradecer aqui a nossa delegada, irmã, né? É o Leonense, e o vizinho, né? Vizinho, né? A Fátima tinha informou ali dentro de lá de casa, esse dia hoje eu vou para o interior, porque eu não consigo dormir. Então, gente, eu vou passar a palavra aqui para a nossa delegada Natália, para ela fazer as considerações dela. Logo após a fala da Natália, eu pedi à professora Paulina para prestar alguns esclarecimentos das reuniões que teve agora com o nosso sindicato, né, a respeito do reajuste salarial. E depois, no finalmente, uma foto da dona. Aí depois a gente vai tirar a mesa aqui e vai fazer uma foto oficial com todo mundo, gente. E com a revista também na frente, quem tem a revista. Eu reclamei muito quando eu vou para Teresina e o nosso unionenses, eu não gosto muito de ser fotografado. Primeiro, às vezes, por exemplo, eu moro com a Maria Tereza, eu tiro foto dela quase todo dia. E ela é fotogênica, eu sou uma estátua. Eu até falei na minha
mas toda mulher tem a sua vivência. A presidente Paulina deu depoimento dela, deu uma verdadeira aula do que é a violência de gênero. Alguns colegas levantaram, falaram justamente da questão. A Maria Antônia falou da participação política de mulheres, de violências sofridas por outras mulheres, violência psicológica. Então, hoje, eu até costumo dizer que quando eu vou para essas reuniões, não é palestra para mim, é uma conversa. Eu levo o que eu conheço e recebo o que vocês conhecem. Então, foi uma oportunidade extremamente enriquecedora para mim. Adorei o desfecho que foi com a nossa mãe, nossa Maria Imaculada, a mãe de Jesus. Porque a mulher, ela é vista por Deus com amor. Não é à toa que ele utilizou-se de um ventre para trazer o filho dele para nos salvar. Porque Jesus, ele veio se sacrificar por nós. Ele deu a vida pela nossa salvação. Deus, com a sua infinita misericórdia, mandou o próprio filho para sofrer por nós. Porque, imagine, a gente às vezes passa por tantas coisas e fala, poxa, eu não queria passar por isso. Esse sofrimento maior do que Jesus Cristo passou, como estava aqui na terra por nós. E eu quero fechar minha fala com uma passagem bíblica, porque muito se fala a questão, às vezes a mulher não tem um apoio, até mesmo dentro da sua religião, porque, de fato, isso sendo mais específico em relação à religião católica, o casamento é um sacramento. Então, é o próprio nome, até a gente escuta que Deus uniu, ninguém separa, mas também Deus não quer que a gente viva uma vida de violência. Então, se em um casamento estou passando por isso, Deus não quer que eu permaneça. Então eu vou trazer para vocês, porque a Bíblia ela mesmo fala em relação ao respeito que o homem tem que ter com sua esposa. Efésios capítulo 5, versículos de 25 a 28. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem ser os maridos. Eles devem amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Está na Bíblia. Então Deus, Ele quer uma relação com amor, com carinho, com respeito, com companheirismo. Onde não houver isso, não faz sentido permanecer. Então eu deixo a minha profunda gratidão por esse momento tão especial. Para mim foi extremamente enriquecedor. E fechar glorificando a nossa Mãe de Deus, para mim não teve desfecho melhor. Então muito obrigada e que Deus abençoe a todos nós. Então, pessoal, como eu falei, né, que a gente precisa em alguns espaços ser mesmo mandona, radical, para impor respeito. Às vezes é obrigado a gente fazer isso. E aí eu trouxe aqui uma frase bem simples para finalizar minhas colocações sobre nós mulheres, é dizer que de todas as mulheres que eu já fui, a que eu mais amei é essa que eu sou hoje, certo? Com muitas aprendizagens e entendendo cada vez mais o que é a igualdade de gênero. Então essa que eu sou hoje é a que eu mais amo. Muito obrigada. E dizer para vocês sobre as reuniões com o governo, que não é com o governo, é com alguém do governo, é como a Ana falou aqui. Eu só conheço o governo pela TV, nunca vi assim ao vivo, que nem estou vendo a Natália hoje, né? Ele não atende a nossa categoria, tudo bem. Paulina, uma vez, nós só chamamos a doutora Natália uma vez. Foi. E essa uma vez Atendeu, pois é. E já estou fazendo aqui o convite lá para a Teresina. Estou aqui com o convite para a Teresina, depois nós vamos acertar.
tivemos uma reunião no último dia, esqueci a data, mas nós tivemos uma dia 4 e outra agora, essa semana que passou, parece que foi dia 16, quando é hoje? Foi terça-feira. 17. É verdade. Então, na reunião do dia 4, o governo apresentou uma proposta de 5,6. Deixa pra lá e falo alto. Uma proposta de 5,6%. Só isso. Agora nós temos que ver a história. Não estou aqui valorizando o governo, estou dizendo o que aconteceu, não é? Porque qual era o reajuste dos trabalhadores em educação? Era 0,37. E não estava errado. O governo federal disse 0,37%, menos de 1%, de acordo com a lei do piso, a lei 11.738 de 2008. O próprio governo federal ele entendeu que isso seria desvalorizar os trabalhadores em educação, não é? Um reajuste que não era nem 1%, era melhor nem dar, não é isso? E nós do movimento sindical fizemos reivindicações nas redes sociais, eu mesma lá no Síndico fiz um vídeo, divulgamos o vídeo, foi muito curtido. Oi, ele não quer mais que eu fale. Oi. Então esse vídeo ele foi muito curtido, até por pessoas de todo o Brasil, do Pará, de Belém, do Rio Grande do Sul, de Brasília, de São Paulo, de todos os lugares, cobrando que o governo federal ele teria que editar uma medida provisória. E assim meus companheiros e companheiras dos outros estados que são lideranças sindicais também fizeram. Isso foi uma orientação da CNTE. Fizemos uma cobrança em linha geral. E o próprio governo, ele lá na Paraíba, numa reunião, o governo federal e o ministro Camilo, eles disseram que estavam pensando de editar uma medida provisória, né, numa reunião lá na Paraíba. Com isso foi criando aquela coisa que a gente precisava de ter um reajuste melhor. Então o governo federal, ele editou uma medida provisória dizendo que estava mudando os cálculos da lei do piso e que o reajuste a partir daquela data, foi no mês de fevereiro, era 5,4%. Então isso melhorou. Não que nós estejamos satisfeitos, porque isso ainda é pequeno, é pouco para nós, diante da desvalorização que nós sofremos. Não é isso? Nós somos desvalorizados e aqui no estado do Piauí tiveram reajustes que não foram repassados para nós ao longo dos anos. Então tem desvalorização do preço. Mas de 0,37 para 5,4 já é uma coisa bem melhor, né? Nós ficamos melhores. Aí fomos conversar com o governo, ele disse que ia dar não 5,4, ia dar 5,6 já pela nossa luta. E aí resolveu dar para todas as categorias. Nós falamos, não vamos aceitar nossa categoria só 5,6. Tem que ter alguma coisinha a mais. Porque 5,4 era da educação, não que todo mundo não mereça, porque todo mundo merece ser valorizado, né? Aí deu 5,6, aí nós fomos para a reunião do dia 4, ele apresentou que a gente estava cobrando um percentual entre as classes, além dos 5,6, linear e na carreira. O que é linear e na carreira? É colocando um sobre o outro, né? Então, quando foi no dia 4, ele apresentou uma proposta de 0,25% entre uma classe e outra, além dos 5,6%. Aí nós demos risada na frente dos secretários e falamos, isso é brincar de fazer educação, nós não vamos aceitar. Ah, mas eu não posso, chamou a fazenda estava lá, não posso, fez conta daqui, fez conta daqui, e nós levamos uma tabela pronta de 1%, pelo menos, né? E no ano passado foi 0,5%. O certo é que acabaram com a reunião e aí nós ficamos até animados, porque eles falaram, não, vamos fazer outra reunião na terça que vem, que foi terça dessa semana.
Aí quando nós chegamos lá, terça dessa semana, nós levamos também uma tabela de 1%, além dos 5,6% e outra de 0,5%. E aí quando nós chegamos lá, eles apresentaram uma tabela não mais de 0,25%, mais de 0,35%. Nós tornamos dizer, não vamos aceitar. Você tem que botar 1%, ou minimamente 0,5%, que foi o que foi no ano passado. Não é isso? Então foi reunião para cima, para baixo, discussão. Sei que eles passaram lá para uma reunião, ligando, acho que é para o governo, né? Quando terminou tudo, eles disseram que iam colocar 1%, ou 0,5%. Então, graças a Deus, ficou pelo menos igual ao ano passado, né? Então é assim, nós professores ganhamos, vamos receber em abril, né? Abril, não é mais em maio. A gente conseguiu pelo menos puxar um mês, porque ele não paga retroativo. O nosso plano de carreira, pessoal, tem um erro também, que não é meu, o erro não é meu, é lá de 2006, quando foi feito. De fato, no nosso plano de carreira, diz que a nossa data base é em maio. Infelizmente tem isso, e a verdade tem que ser dita. Agora, esse plano de carreira que nós apresentamos ao governo, que ainda não foi discutido, nós modificamos lá. A data base da educação é janeiro. É janeiro. E é nisso que nós temos que ficar a nossa luta. Então ficou assim, o nosso reajuste ele varia de 5,6 até 9,6. Então tem gente que vai ganhar 5,6, outros vão ganhar 6,10, outros vão ganhar 8,10 e outros os que vão ganhar mais vão ganhar 9,6. É pouco? É, mas foi avanço. E muita gente não reconhece. Passa para o WhatsApp e fica bestando, falando bobagem, não sabe o que é uma mesa de negociação, né? Onde eles estão lá, né? Dizendo, mostrando conta que não é nem verdadeira. Uma mesa de negociação, gente, é uma forca. Eles estão lá puxando do lado deles, eles são poderosos. E nós estamos aqui, nós 6, puxando do nosso lado. Mas é uma forca metendo no pescoço da gente, não é brincadeira não. Então, graças a Deus, nós conseguimos isso. E é avanço. Porque se fosse 0,37, era pior. Se fosse só 5,4, era pior. Se fosse só 5,6, era menor. Mas foi 5,6 só aqueles que são A e B. E os outros é de 6,1, 6,10 para frente. Então é avanço. É avanço sim. Para os funcionários, como foi que ficou? Os funcionários, até o ano passado, o ano atrasado, eles ganhavam, tinha gente que ganhava menos que o salário mínimo. E nós conseguimos no ano passado, foi este sindicato que conseguiu, pagasse um salário mínimo vigente e mais os 5,35 do ano passado. E eles ganharam no ano passado. Esse ano, que foi que nós conseguimos? O salário de 1.621 mais 5,6%. E pedimos também os 0,5% para eles. Mas, infelizmente, o secretário bota a desculpa que todos os funcionários são iguais, das outras secretarias não poderiam fazer. Mas nós temos um plano de carreira lá dentro da Secretaria de Educação que valoriza os funcionários, bem como os professores. E é nessa proposta de plano de carreira que nós vamos continuar batendo. Nós queremos ela. Então ficou negociado para o dia 23 do próximo mês fazermos uma reunião só sobre o plano de carreira. E nós exigimos. Não é uma reunião, não vai ser só Paulina e outra pessoa do SIND e 2 técnicas da SEDUC, não. Tem que ser uma reunião onde estão os secretários, porque não é eles que têm poder. Então tem que ter o de educação, o
o da Fazenda, o de Administração, o da Secretaria de Planejamento e a professora Rubem nas séries. E aí foi combinado. E o assessor jurídico do Cinti e o dele lá da SEDUC. Então essa reunião vai ser dia 23 de abril, onde nós vamos tratar só do plano de carreira. Certo? E nós colocamos lá, o plano de carreira tem que ser esse ano. A nossa categoria não vai viver de sonhos. Ela tem que ter a concretude desse sonho, que é o plano de carreira, para de fato valorizar a nossa categoria. Então foi isso que conquistamos. A gente tem que considerar que é avanço. Agora, se teve município A, município B, município C que pagou 7%, que pagou 6%, que pagou isso, pagou aquilo, é outra questão. Eu não tenho nada a ver. O que nós conseguimos aqui foi isso. E foi bom. Porque uma pessoa ganhar 9,6% é bom. Quem ganhou 8,10% é bom. Quem ganhou 5,6% é bom, porque é mais do que 5,4%. Quem ganhou 7,60% é bom? É. Ganhou mais do que o valor do piso, que era só 5,4%. Certo? Então eram essas informações que eu queria colocar, dizer que nós estamos frequentemente lutando. Não adianta, pessoal, vocês esperarem de nós xingamentos. Nós não vamos trabalhar assim. Dizer, o governo é isso, é aquilo, falar não me veio. Nós estamos trabalhando com pesquisas. Pesquisando, vendo o que é que o governo está arrecadando, o que é que está gastando, até onde ele pode ir, que nem a gente falava na mesa. Eu sei que vocês podem pagar esse valor aqui. E aí foi com esse debate que nós conquistamos 0,5% a mais do que os 5,6%. Certo? Então a luta é essa. Não adianta a gente ficar dizendo palavra feia, não, isso não vai a lugar nenhum. Nós estamos com estudos na mão, para que a gente chegue ao patamar que a gente quer. Um dia nós vamos ser valorizados, e o Cinti está trabalhando para isso. Muito obrigada. Bom dia. Então, gente, finalizando aqui, eu quero só também agradecer, apesar da diretora do Hospital Estadual de Júnior não estar presente, mas nós temos, ela atendeu o pedido da entidade, não eu, né, da entidade, e tem aí uma pessoa que ela mandou aqui para a gente, que é a Dalila. Já eu quero aqui pedir a todos vocês uma salva de palmas para a Dalila. Então é isso, não é fácil, só fortalecendo aqui as negociações, eu também sou criticado quando a professora Paulina, das regionais, de diretor regionais, também a gente recebe crítica. Eu quero dizer aqui para vocês, viu, gente, que não é fácil, é uma mesa de negociação. Na época da professora Valdeni, sempre a gente participava. Essa foi diferente, desse governo foi diferente. E a última reunião que eu participei no Palácio do Carnac, eu lembro demais, a Celeste estava comigo e eu dizia assim, Celeste, eu nunca mais participo dessa reunião. Eu desejei ser o homem bomba. Foi isso que eu queria dizer, porque é muita crítica em nome da professora. Então, gente, agora vamos para a foto, né? Uma foto oficial.